Oi, turma. Do livro Chico e Kardec, Carlos Zabacelli e Inácio Ferreira, nós vamos para o último texto dessa obra. Hoje a gente conclui ela. No texto, Kardec prossegue, o aval de Chico Xavier. Quando o livro Kardec prossegue, hoje editado pela LEEPP, Uberaba, Minas Gerais, foi lançado em 1991, o seu autor, o nosso amigo e confrade Adelino da Silveira, de Mirassol, São Paulo, sofreu os mais terríveis ataques dos espíritas que são contrários à tese de que Chico Xavier seja a reencarnação de Allan Kardec. Testemunhamos pela imprensa espírita o que Adelino passou com as críticas acerbas que lhe eram dirigidas, críticas maldosas e inteiramente antifraternas, que inclusive o atacaram em sua ilibada moral de trabalhador espírita cristão, com a invejável folha de serviços prestados à causa. Naquela oportunidade, a sanha dos adversários de Chico Xavier se colocou à mostra, porquanto diziam eles que jamais, com o seu jeito humilde de ser, o médium poderia ter sido codificador, chegando a estabelecer paralelos entre as suas personalidades como se conhecessem a sua própria capacidade de agredir companheiros, como no caso de Adelino, que se manteve em silêncio o tempo todo, tudo suportando com lágrimas em seu testemunho a verdade. Antes de lançar o livro em sua primeira edição pelo CEL, editora do Centro Espírita União, São Paulo Adelino, amigo de Chico e de sua casa, que visitava com frequência, consultou o médium a respeito de sua intenção, recebendo dele o aval para sua publicação, porque Chico havia sido informado pelos espíritos que certa ala de espíritas já se preparava para lançar o nome de outro médium, como sendo a reencarnação de Kardec. Médium que em 62, Chico publicamente, através de uma carta datilografada de 10 páginas, dirigidas ao amigo Joaquim Alves, o Jô, acusava de plágio, conforme ficou provado em pequeno panfleto impresso corajosamente pelos espíritas da cidade de Garça, São Paulo, que se dispuseram a fazer comparações entre as páginas copiadas. Adelino, hoje com quase 82 anos, continua firme em suas atividades doutrinárias no Grupo Espírita da Paz, fundado por ele em 12 de janeiro de 1970. Portanto, há 54 anos, sempre de portas abertas a todos que necessitam, com admirável trabalho doutrinário e assistencial, que dignificam a doutrina no Brasil e no mundo. O livro Kardec prossegue no que, pese o imenso massacre sofrido por alguns franco-atiradores, segundo Chico Xavier, foi uma vacina para o espiritismo, disse Chico textualmente a Adelino. Seu livro vacinou a doutrina, porque, de fato, com o aval do próprio Chico, que sentia próximo à sua desencarnação, o livro foi e continua sendo uma pá de cal sobre o assunto, porque Chico fez questão de autografar vários de seus exemplares, enviando-os para diversos amigos espíritas no Brasil. Temos um companheiro que, sensatamente, quando alguém ainda o questiona sobre a referida obra, responde, com inspiração: com quem você acha que eu devo ficar? Com a sua opinião? Ou com a opinião de outros? Ou com o aval de Chico? Com o seu referendum à obra, autografando de próprio punho dezenas e dezenas de exemplares com os quais fez questão de presentear diversos confrades e confreiras. Realmente, com quem vamos ficar? Com os críticos de plantão, os mesmos que até hoje não desistiram de menosprezar Chico Xavier, atacando de todas as maneiras? Ou com Chico Xavier, um homem que consagrou a vida inteira à causa, o maior brasileiro de todos os tempos, o mineiro do século, o comendador da paz, um dos heróis da nação, que tem o seu nome escrito no livro dos que fizeram a grandeza da pátria? Ouso dizer, nestas poucas linhas que infelizmente as trevas lograram o que pretendiam, dividir o espiritismo, e de minha parte ouso igualmente dizer que o movimento espírita deve mesmo se dividir entre os críticos de Chico Xavier e os que nele reconhecem a reencarnação do codificador, que voltou à Terra para completar a obra,
deve se dividir entre os elitistas e os espíritas cristãos, que nas periferias de todas as cidades estão dando um duro danado, a exemplo de Chico Xavier, para que o espiritismo seja reconhecido como consolador prometido por Jesus. O aval de Chico Xavier e a obra de Adelino da Silveira encorajou outros confrades e confreiras que, tomando da pena, escreveram artigos e livros concordando com ele, sendo igualmente postos de imediato na fogueira inquisitorial dos espíritas de terno e gravata e que habitualmente realizam excursões ao exterior, de lá retornando com os bolsos refertos de escudos, dólares, libras e euros. De nossa parte, queremos saudar o livro de Adelino como obra autêntica, a qual Chico Xavier, se com ela não concordasse, jamais permitiria a sua edição pelos amigos de São Paulo, e muito menos tomaria a iniciativa de remetê-la aos amigos de sua confiança. Que o amigo Adelino se sinta confortado por essas nossas palavras, porque Kardec é Chico, e Chico Xavier ser a reencarnação de Allan Kardec está na necessidade de sobrevivência da própria doutrina, que sua magnífica obra mediúnica atualizou, não reconhecendo por nós mesmos qualquer autoridade moral, da parte de quem quer que seja, que a ela se oponha. Pois é. Aqui, então, ele fala que nessa obra do Adelino, Kardec prossegue. Chico chegou a assinar, autografar, presentear amigos dele, concordando com o que o Adelino escreveu, né? E lá dentro dessas escrituras também consta que Chico é Kardec. E ele fala assim: as trevas estão conseguindo dividir o espiritismo. As pessoas espíritas tomam lados, né? Quem vai para um lado, quem vai para o outro, quem aceita Chico, quem não aceita, quem acredita que Chico é Kardec, quem não acredita, quem acredita que a outra pessoa possa ser a reencarnação de Kardec. E assim, eu procuro ver sempre o lado bom de tudo e de todos, antes de julgar e condenar, porque eu também tenho esse mal de julgar e condenar. Não estou perfeita nisso não, muito pelo contrário. Eu também faço aquele raio-x ali e falo se gosto, se não gosto, e por que gosto, por que não gosto. É um erro, é uma falha, e eu ainda sou assim. Mas dentro da doutrina espírita, eu assisti uma palestra desse indivíduo que estão dizendo do plágio. A palestra, ele cativa porque ele solta umas piadinhas no meio, então se torna uma palestra mais leve, ele envolve as pessoas na sua fala, porém ele tenta falar com todos os R's e S's, aquele cuidado todo com a linguagem. E o Chico, na sua humildade, ele falava como uma pessoa do campo, uma pessoa humilde. Ele não procurava exaltar a sua linguagem, mesmo sendo um cara que a espiritualidade preparou para falar difícil. Mas tá aqui o meu livrinho de cabeceira que não me deixa mentir. Parnaso de Além Túmulo é horrível para quem é leigo. Tem que ter um pouquinho de passagem pela escola para ler, porque eu, professora, eu tô apanhando para ler algumas palavras que tem ali, e não sei o significado, então nem tento, nem ouso interpretar, só faço a leitura dos versos e dos poemas. Então, o que a gente percebe é que Chico tinha tudo para se exaltar, porque bagagem ele tinha, a espiritualidade foi dando bagagem para ele, mas ele não se exaltava, ele continuava como aquele caipirinha, né, aquele caboclo, do campo. Ele era camponês, ele era simples. E essa outra pessoa, apesar de ter vindo da simplicidade, ao longo do tempo foi aprimorando sua linguagem, passou a falar bonito, né? E para algum público mais específico, que entendesse a sua linguagem. Só que ele tem um lado bom, que quando ele faz as piadinhas dele, envolvendo as suas histórias, né, que ele é muito contador de história, quando ele envolve em prece, né, que ele está fazendo uma prece, é uma prece que a gente sente fundo, então ele tem um lado bom, ele tem as suas qualidades, porém ele foi desvirtuando ao longo do tempo e querendo ser, ele começou a andar junto com o Chico para ser mais do que o Chico.
É aquele amigo que gosta de furar o olho, sabe? Pelo que eu tô percebendo na contagem de histórias de estudo que a gente está fazendo. E sendo assim, ele acaba dividindo a doutrina. Pessoas vão achar que ele pode ser o Allan Kardec, outros vão achar que é o Chico que é o Allan Kardec, outros vão achar que o Allan Kardec não reencarnou mais, porque ele não tinha necessidade, ele já era um espírito desenvolvido. E nesses pontos de vista diferentes acabam criando grupos, subgrupos dentro da doutrina espírita. E isso é péssimo para nós, porque tudo aquilo que se divide se enfraquece, se torna menos, né? O ideal é que a gente se una. E como é difícil fazer o ser humano se unir, partindo do princípio que todos nós somos atrasados moralmente, temos pontos de vista diferentes. Então vai ser muito difícil a gente chegar num consenso e todos pensarem, agirem em prol de uma fala, um ensinamento e até mesmo, de acordo com algumas posturas, seguir aquelas posturas sem se abalar, pegando apenas aquilo que é bom. Quando eu falo que eu faço a leitura e tento fazer a interpretação, é um risco muito grande vir aqui dar cara a tapa, né? Se eu faço uma interpretação errada, se eu falo alguma coisa que não condiz, se tem pessoas mais extremistas dentro da doutrina que me assistem e falam lá, só fala abobrinha, porque eu só estou iniciando meus estudos. Então, não tem como a gente debater dentro do centro espírita se você não tiver muita bagagem. E a sensação que eu tenho é que quem tem muita bagagem, que deveria auxiliar a propagação da doutrina com seriedade, está tão preocupado em defender as suas ideias que não está preocupado em defender a doutrina. E isso para nós é péssimo, porque vai enfraquecer e as trevas não querem luz. Desculpa. As trevas querem justamente o que? A escuridão. Quanto mais dividir os espíritas, mais força as trevas ganha. E o espiritismo, ele é o consolador prometido. É a única doutrina, é a única religião que fala da vida após a morte, que traz notícia da vida futura no plano espiritual. É o único que consola. Uma mãe que perdeu o seu filho, um filho que perdeu o seu pai, que consola a partida de um cônjuge em pouco tempo de casamento. É a única que consola ver uma pessoa boa desencarnar e uma pessoa ruim permanecer viva. Ela tem explicações para tanta coisa, para tanta situação. E se a gente não tiver mais a doutrina, essas explicações caem por terra e as trevas vão dominar. Então, eu termino esse livro com a seguinte sensação de tristeza pelas divisões que ocorrem dentro da doutrina, mas com uma única certeza, que mesmo tendo pouco conhecimento, mesmo sabendo muito, muito, muito pouco mesmo, eu vou levantar essa bandeira da propagação da doutrina espírita, né, dentro da minha possibilidade, que é extremamente pequena. Mas aí eu lembrei daquela história do passarinho, vocês devem conhecer. Havia um incêndio numa floresta e bichos enormes no meio dela saíram correndo, fugindo da floresta. E um passarinho ia lá no lago, longe das árvores, pegava uma gotinha de água no seu biquinho e vinha, né? E no meio do caminho ainda essa gotinha se perdia, algumas partículas no caminho, porque o bico não era, né, fechadinho. E aí quando ele chegava na floresta, ele jogava aquela mísera água que sobrava no seu biquinho. E ele ia lá no lago e voltava, no lago e voltava. Aí um elefante grandão, com a tromba gigante, podia estar ajudando. O elefante falou para ele assim: você é tonto, passarinho, você não está vendo que você não vai apagar o fogo dessa floresta nunca? E o passarinho falou: apagar o fogo realmente eu não vou apagar. Eu tenho consciência disso. Mas a minha parte eu vou estar fazendo. Então, assim, que essa história do passarinho sirva para cada um de nós. Não importa quem você que está do outro lado me ouvindo, estudando comigo, não importa que lado que você defenda. Se é o lado do Chico,
se ao lado de quem esteve perto do Chico e teve plágio, foi comprovado, mas que também tem boas obras. Não importa se Chico foi a reencarnação do Kardec ou não, o que importa é que Kardec teve uma importância grande para a propagação da doutrina, para sua criação e continuidade depois, porque ele deixou obras, ele não fez só naquele momento, ele deixou as obras para dar continuidade. Não importa se Chico foi o Kardec, porque ele também foi importante dentro do que ele existiu, como Chico, as suas obras, mais de 500 livros. E que, por sinal, eu fiz uma promessa para mim, que é uma promessa meio descabida. Eu tenho poliomielite, eu tenho consciência de que minha vida é curta, né? Qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. Posso estar falando com vocês aqui, pum, morrer. Por qualquer situação, não por uma comorbidade. Mas eu tenho uma comorbidade que é uma faca no pescoço o tempo todo. E aí eu fiz um combinado, né, com o plano espiritual. Eu não sei se eu vou dar conta, mas são mais de 500 livros e eu me propus a comprar esses livros de pouquinho em pouquinho e ler nos canais de pouquinho em pouquinho. Tanto é que eu abri um canal só para a obra do Chico. E eu tenho colocado uma coisinha ou outra do Parnaso, que eu leio todos os dias na página de Facebook que eu tenho, né? Eu tenho meu perfil no Facebook e tenho uma página espírita, que é atrelada ao meu Facebook. Estudos Espíritas e Reforma Íntima é o nome da página no Facebook. Estudos Espíritas e Reforma Íntima. Nessa página eu posto diariamente textos do Chico. Então eu comecei com Parnaso e eu fiz esse trato. É um trato meio, como eu falei, descabido, né? Porque eu não sei se eu vou todo esse tempo para poder ler todas as obras, mas eu fiz esse trato. Eu falei, enquanto eu viver, eu vou ler todas as obras possíveis que Chico deixou. E eu tô indo pela ordem cronológica. Então eu comecei com Parnaso, depois vai ser Cartas de uma Morta e assim por diante. Vai ficar tanto na página do Facebook, se eles não derrubarem minha página, porque tá uma palhaçada o Facebook, vira e mexe, eles derrubam página da gente, né? Se não derrubarem, vai ser lá até o final da minha vida, propagando as obras do Chico. E, vez ou outra, eu vou trazer ele para os canais também. Eu montei um canal do YouTube que vai ser todo voltado para o Chico. Mas ali eu vi que o pessoal, eles acompanham aqueles vídeos curtinhos, o short, sei lá como é que fala isso. Eu coloquei textos mais longos como esse que a gente está tendo aqui e não vingou muito, não achei que o pessoal se interessou. Então lá eu faço a leitura curta e não faço nenhum tipo de comentário, só faço a leitura da obra para aqueles que têm mais dificuldade para ler, né? Eu, pelo menos antigamente, eu tinha muita dificuldade, uma preguiça lascada, então, para aqueles que têm preguiça de ler, aqueles que têm dificuldade, pelo menos vão ter a leitura, né? Não é a leitura, porque eu também gaguejo pra caramba, mas é uma boa vontade que eu tenho de fazer isso. E aí tem lá no YouTube também algumas coisas do Parnaso, já tem lá. Eu vou tentar, né? Até o fim da minha vida, fazer as leituras. Eu já devo estar aqui na minha biblioteca, já deve ter uns 15 livros do Chico, que eu estou comprando tudo em ordem cronológica. Eu quero montar a biblioteca do Chico aqui, as mais de 500 obras. E espero em Deus, dar conta de ler todas elas. Não sei se vai ser possível, mas eu espero que sim. Né? Não é um toma lá da cá, né? Com a espiritualidade. Não é do tipo assim, deixa eu viver que eu vou ler. Não. Mas é quase isso. Eu cheguei a comentar com ele sobre isso. Falei, me deixa aqui que eu quero ler. Porque eu fui uma espírita muito atrasada. Eu poderia ter estudado mais. E a gente sabe que o espiritismo, acontece muito disso. Os espíritas chegam no plano espiritual e falam, ai, se eu soubesse. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Então eu não quero chegar lá do outro lado falando, ah, se eu soubesse, ah, se eu pudesse voltar atrás. Eu quero chegar lá do outro lado falando assim, olha, eu errei pra caramba, mas eu procurei acertar. Então a ideia de ler hoje é essa busca por acertar. E eu não vou permitir de maneira nenhuma, eu, Patrícia, né?
Não estou falando pelo espiritismo, estou falando por mim. Eu não vou permitir de hipótese nenhuma que alguém tire a pouca fé que eu já desenvolvi, porque eu não tenho uma fé, eu tenho uma pouca fé. Então eu acredito no Allan Kardec, eu acredito no Chico, eu acredito nas boas ações e obras de determinada pessoa, mesmo que tenha tido plágio e a maledicência, a malícia, mas teve coisas boas também. Então eu não vou deixar as pessoas derrubarem, através de tese, antítese e sei lá mais o que eles querem, dividindo pessoas dentro da doutrina e tirando a fé, que alguns como eu têm pouca. Tirar de quem tem pouco é deixar sem nada. Então eu não vou permitir isso. Eu vou procurar continuar lendo e buscando dentro das leituras aquilo que me cabe, aquilo que me faz bem. E assim eu espero que seja com vocês também, sabe? Porque gente boa vai ter em tudo que é lugar, gente ruim vai ter em tudo que é lugar, profissional bom, profissional ruim, espírita bom, espírita ruim, todo lugar. E eu é que não vou ficar aqui fazendo subgrupos. Ah, eu pertenço a tal grupo, eu só sigo tal... Não, eu quero o Chico porque eu me identifico, porque eu acho sério o trabalho dele. Eu gosto das escrituras do Emmanuel. Do André Luiz eu peno pra caramba, porque é difícil. Mas do Emmanuel eu gosto muito. E eu me identifico, né? Nosso lar, os mensageiros, depois vai vir os missionários. Eu me identifico, né? Ação, reação. São livros que eu já li e que me fizeram muito bem. E que eu posso ler as 200 vezes que eu não tenho aquilo assim, já li. Não, eu quero, eu gosto. Então eu não vou deixar nada nem ninguém estragar isso, aquilo que eu já conquistei. E o ideal do nosso canal aqui não é isso, não é fazer grupo. Vocês viram, fulano plagiou. Olha, vocês viram, fulano falou mal. Não, esquece, eu não tô aqui para isso. Se o livro traz algumas acusações, algumas defesas, eu deixo para o autor e para o espírito que o acompanha na obra. Eles são mais conhecedores do que eu e eu só quero saber do que é bom. Eu só quero pegar a parte que me cabe, que é o que é bom. Eu quero desenvolver dentro de mim coisas boas. Lógico que a gente tem que ter sempre uma anteninha ligada, porque as trevas também se fantasiam de coisa boa e a gente sabe disso. É orar, vigiar, ver a coerência das palavras e das ações, sentir no teu coração aquilo que realmente pulsa firme em você como bem, que te completa, que te traz um sorriso no rosto. Eu acho que é para isso que a doutrina está aí, para nos fortalecer e não para que a gente fique como uma peteca na mão de um e de outro, e hora vai para um lado e hora vai para o outro, e fulano falou e ciclano não. Essa briga eu não entro, gente. Se eu soubesse que o livro fosse voltado para esse tipo de defesa, né, de dizer quem é quem, eu sinceramente eu não teria lido o livro, né? Foi bom em algumas partes, mas eu penei pra caramba para ler esse livro aqui, confesso para vocês que eu penei. E graças a Deus, missão dada, missão cumprida, terminando Chico e Kardec, tá bom? E a partir de amanhã, livro novo. E eu não vou contar qual é. Surpresa!